Regime de previdência complementar. O regime de previdência complementar, ou previdência privada, né, faz parte do que a gente disse lá no início, quando falávamos sobre os planos de previdência social no Brasil, ou de previdência no Brasil. Nós temos, nos planos básicos públicos, o regime geral e os regimes próprios de previdência. E temos o plano complementar, que nada mais é que são os regimes de previdência complementar. E o artigo 202 da Constituição Federal é que vai tratar sobre esse tipo de regime. E ele, no caput, ele traz que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Então, quais são as características do regime de previdência privada ou do regime de previdência complementar? Né? Uma das características aí é a complementariedade de renda de uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo que esse regime de previdência complementar serve, então, para a pessoa, no futuro, ter uma complementação de renda, o regime é autônomo em relação ao regime geral. Então, veja, você precisa estar vinculado ao regime geral de previdência social para, então, ter um plano de previdência complementar? Não. Ele é autônomo em relação ao regime geral. E toda previdência complementar tem caráter facultativo, tem natureza facultativa. Só vai ter um plano de previdência complementar quem quiser. Diferente dos planos básicos, regime geral e regime próprio, onde a filiação ela é obrigatória. Uma outra diferença que a gente encontra é que, no regime da previdência privada, há uma constituição de reservas que servirão para garantir o benefício contratado. Então, o regime de previdência complementar, ele é organizado financeiramente sob o regime que falamos de capitalização. Então, é o regime de capitalização. Capta, né? E constitui as reservas, formando o quê? Um fundo para, no futuro, garantir o benefício. Diferente do regime geral, do regime próprio, que tem organização sob a forma de repartição simples. Pois bem, e aí fala que esse regime de previdência complementar, ele vai ser regulado por lei complementar. Não é que ele vai ser criado por lei complementar. Não. Os planos de previdência complementar, os regimes de previdência complementar são criados por lei. O que é criado, olha só, o que é regulado por lei complementar é o regime. Então, o regime de previdência complementar, ele tem a sua regulação, né, a sua disciplina por lei complementar. E nós já temos duas leis que regulamentam a previdência complementar no Brasil. São as leis complementares 108 e 109. Tá? São as leis complementares 108 e 109. Em relação à lei complementar, que o caput do artigo 202 trata, né, que será regulado por lei complementar, essa lei tem que assegurar, olha, ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão dos seus respectivos planos. Sim. Por quê? Porque
ele tem que saber o que está acontecendo, porque a sua contribuição está indo para formar a reserva que vai garantir o seu benefício. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como não integram a remuneração dos participantes, à exceção dos benefícios concedidos. Então, veja, né? Esse parágrafo, quando caiu igual. Nunca teve uma situação ali mais delicada, mais elaborada. Agora, a minha preocupação é o parágrafo 3º, que esse a gente fala que ele não cai em prova, ele despenca. Veja, é vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Também suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador. Situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição poderá exceder a do segurado. O que quer dizer isso? Que a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública ou qualquer entidade pública, né, não vai poder conceder, aportar recursos para a previdência complementar, a não ser que esses entes sejam os patrocinadores do regime de previdência complementar. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Lá, os empregados têm um plano de previdência complementar. Então, pode o Banco do Brasil aportar recurso? Sim, na condição de patrocinador. Mas a própria Constituição fala o quê? Em hipótese alguma, a contribuição desse ente público não poderá ser maior do que a contribuição do segurado. Então, não pode ser menor? Pode. Não pode ser maior. Então, em hipótese alguma, poderá exceder a contribuição do segurado. Tá? Então, tem um salvo. Essa vedação não é uma vedação absoluta. Não. É uma vedação, mas ressalva, excepciona, né, quando esses entes públicos são o quê? Patrocinadores do plano de previdência complementar, do regime, melhor dizendo, de previdência complementar. Parágrafo 4º. Olha, redação nova. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas controlada, direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Então, tem que ter uma lei complementar que vai disciplinar essa relação entre esses entes e a entidade de previdência complementar. Qual foi a mudança aí? Antes, falava que a lei complementar ia disciplinar essa relação com a entidade fechada de previdência complementar. Agora tirou, colocou entidade de previdência complementar. Por quê? Porque a Constituição mesmo permitiu com a reforma que entidades abertas de previdência complementar possam administrar planos de benefícios dos servidores. Por isso que foi colocado, tá? Então, veja só. A Lei Complementar 108 regula, disciplina
essa relação com entidades fechadas de previdência complementar. Não temos ainda a lei complementar que vai disciplinar no geral, com todas as entidades de previdência. Então, por enquanto, nós não temos a possibilidade aí de ter também administração de por uma entidade aberta, só entidade fechada de previdência complementar no caso. Parágrafo 5º, também com redação nova. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º, então aquela que vai disciplinar, né, a relação entre os entes públicos e as entidades de previdência complementar, aplicar-se-á, então será aplicada, no que couber, às empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Então, entidades, não colocou, não restringiu para entidades fechadas, entidades de previdência complementar. Finalmente, lei complementar estabelecerá Com os licença, requisitos. meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.